Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Jogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje nós vamos ter aqui a primeira parte da palestra realizada na UERJ sobre o livro As Mentiras que os Homens Contam, beleza? A UERJ sempre faz essas palestras sobre os livros adotados para o vestibular. A primeira palestra do ciclo, obviamente, é sobre o primeiro livro que será abordado lá no primeiro exame de qualificação, As Mentiras que os Homens Contam. Em breve vai ter uma palestra sobre Quincas Borba, vai ter uma palestra sobre o conto da Aya e vai ter uma palestra sobre Caim. Assisti a palestra e vou fazer aqui algumas observações. Vou ler e comentar diversos tópicos sobre essa palestra nessa primeira parte, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, uma curiosidade. Você quando pega aqui o livro, vê lá, né, escrito grandão. O meu cachorrinho aqui, o Kiko. Você vê lá escrito grandão. As Mentiras que os Homens Contam, do Luiz Fernando Veríssimo, certo? E já chama a atenção da gente que o sobrenome dele, Veríssimo, é um superlativo de quê? De vero, de verdadeiro, se opondo, de certa forma, ao título do livro, né? As mentiras que os homens contam, que são, na verdade, as mentiras que a humanidade conta. Lógico que nesse momento, quando a gente fala de homens, a gente está encarando a palavra homens num senso mais estrito, homens, sexo masculino. Ele teve um livro posteriormente que são As Mentiras que as Mulheres Contam, que estava inclusive lá na enquete como opção, mas as pessoas acabaram preferindo esse. E o que a gente tem aqui nessa obra? A gente tem um verdadeiro catálogo de mentiras. Mentiras que os homens contam muitas vezes até para si mesmos, como a gente vai observar em diversos contos, em diversos textos, em diversas crônicas presentes nesses livros, nesse livro aí, perdão, certo? A gente tem aqui as mentiras que os homens mais contam. A primeira mentira do livro é a questão do enlace amoroso, quando ele descreve lá no prólogo, né, falando da época que ele era mais jovem, da época da primeira namorada, aquela questão da aproximação que muitas vezes mentia para conseguir se aproximar dessa namorada, beleza? Continuando aqui, ó. A gente já teve o Zuenir Ventura falando que o Luiz Fernando Veríssimo é um humorista sério. Como assim? Muitas vezes o humor dele tem um senso crítico, crítico em relação ao cotidiano, é uma crítica política, é uma crítica social, é uma crítica cultural, é uma crítica aos costumes. Se hoje em dia você vê lá a Porta dos Fundos, por exemplo, já teve recentemente também o Zorra Total, de forma bem parecida, fazendo essa crítica em alguns esquetes. Lá nos anos 90, eu lembro que tinha na Globo a Comédia da Vida Privada, com muitos textos escritos pelo Veríssimo que tinham uma estrutura bastante parecida. Se você buscar aí nas redes sociais, capaz de você encontrar, beleza? E o que que acontece, né? Nesse momento aqui, quando ele fala lá da primeira namorada, que ele fala que na época dele da Renascença, que ele era uma espécie de desbravador do novo mundo, esse tipo de coisa, a gente já percebe aí uma série de figuras de linguagem, que é uma maneira que ele vai buscar humor em muitos dos textos. A gente percebe hipérbole, ironia, metáfora, comparação, beleza? Ironia essa que ele vai tratar os homens muitas e muitas vezes, né? Como se em muitos casos os homens se preocupassem com questões mais nobres. Tem um texto, por exemplo, que fala sobre um cara que quer se divorciar e vão lá três amigos para evitar com que ele se divorcie. A gente acha que os amigos estão preocupados com, por exemplo, a mulher, os filhos, como a sociedade vai enxergar aquilo, não é nada disso. Estão preocupados com o time de futebol deles de praia. E o que que acontece? O Veríssimo está querendo fazer humor com isso, está querendo, olha só, o time de futebol de praia vai ficar sem goleiro, que pena. Não, na verdade, o Veríssimo quer mostrar a hipocrisia desses caras, né? Como se preocupam com uma questão tão pequena, tão trivial, tão cotidiana. Tá, de certa forma, denunciando esse machismo, denunciando essa futilidade. Se muitas vezes a gente via um humor aqui no Brasil, um humor machista, misógino, homofóbico, olha só, Veríssimo fazendo um humor criticando a figura masculina a todo momento aí, beleza? Continuando aqui, ó. Aí a gente vai lá pro primeiro conto, Grande Edgar. É Grande Edgar, não é o Grande Edgar. E daqui a pouco eu vou te dizer por que que é Grande Edgar sem o artigo definido, beleza? Enfim,
Primeira coisa que a gente precisa falar aqui, tem uma dificuldade de classificação em alguns dos textos desse livro. Por quê? A gente fala de Veríssimo, tende a pensar que é crônica, mas muitos dos textos são contos e muitos dos textos misturam elementos de conto e de crônica também, certo? Aí, ó, a gente fala aqui, ó, há contos e microcontos, perdão, tem o recurso de diálogo bem próprio do conto, mas a gente vai observar isso nas crônicas também. Uma referência interessante para quem sabe, depois do vestibular, você pesquisar, é o Analista de Bagé, né? Lá um personagem do Veríssimo, que tem uma série de livros de contos e crônicas com o Analista de Bagé. E você tem que prestar atenção logo na primeira frase de Grande Edgar. Já deve ter acontecido com você uma marca de quê? De interlocução, de conversa com o leitor. E esse texto é todo ele, né, escrito na segunda pessoa, com essa interlocução, com essa conversa com o leitor, faz com que o leitor tenha uma familiaridade com a obra e a oralidade vai sendo sempre colocada ali, certo? E vai sendo sempre colocada ele se dirigindo ao leitor com algumas marcas de coloquialidade, marcas de falas do nosso cotidiano mesmo. E o humor vai ter bastante humor do inesperado, por exemplo, quando ele fala que a pessoa tem que fingir um ataque cardíaco, ou então quando ele fala que a pessoa está confundindo aquele sujeito ali com alguém que tinha uma perna mecânica, que ele poderia chutar amigavelmente aquele sujeito. Como assim chutar alguém do nada, né? Tem também muitas metáforas e a gente observa, né, uma disputa entre aquele sujeito que é abordado por alguém na rua, tipo assim, fica uma discussão. O sujeito meio, pô, tu não lembra de mim, não é possível. Ele tentando lembrar, tem um momento que ele meio que inverte o jogo, é uma disputa, uma verdadeira luta ali com uma série de reviravoltas ao longo do texto. Reviravolta principalmente lá no final, quando o sujeito abordado meio que deixa o outro maluco lá bolado, como se o maluco o tivesse esquecido, como se o grupo de amigos que eles tinham em comum o tivesse esquecido. E a gente percebe, no final das contas, o que? Que aquele sujeito que o abordou o estava confundindo com alguém, confundindo com esse tal de Edgar, né? E não era o Edgar, pô, grande, era na verdade Grande Edgar. Tá faltando ali o artigo definido que poderia trazer essa maior familiaridade, essa maior proximidade com os dois, mas não tem, beleza? Enfim, pessoal, essa aqui é a primeira parte do resumo da palestra, beleza? Em breve eu vou colocar aqui as outras partes. Se você quer outras partes, realmente, eu vou colocar, né? Mas, enfim, para você provar que você esteve até agora aqui comigo, faz o seguinte: escreve aí para mim nos comentários o nome do seu texto preferido deste livro, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.